Hello, pessoas! Tudo bom? Ó, eu coloquei lá no meus stories se vocês iam querer vídeo de eu mostrando como eu estudo, né? Como eu faço meu estudo da palavra. E a maioria votou sim, ó, como vocês podem ver aqui no print. E então eu vim trazer pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi dividir, separar um horário pra mim estudar. Por que eu disse dividir primeiro? Porque eu dividi em dois horários, que é a hora que eu acordo e antes de dormir. Na hora que eu acordo, que no caso seria agora, eu iria fazer o quê? Primeiramente, eu iria ler o meu pão diário, porque sempre tem uma mensagem muito linda e eu gosto muito. Inclusive, eu vou ler o de hoje com vocês. O de hoje é reencontro esperado. O que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens. Ficaremos para sempre com o Senhor. Quando eu era menino, tinha um cachorro de raça Collie chamado Príncipe. Um cachorro excelente que eu amava muito. Certo dia ele desapareceu, e eu não sabia se ele tinha sido roubado ou se simplesmente tinha fugido. Mas fiquei desolado. Procurei-o em todos os lugares. Na verdade, uma das minhas memórias mais antigas de infância é ter subido numa árvore alta para olhar toda a vizinhança esperando encontrá-lo, pois queria meu amado cachorro de volta. Durante semanas o procurei, esperando vê-lo novamente, mas nunca nos reencontramos. Há uma percepção de perda muito maior quando pensamos que após a morte nunca mais veremos alguém que amamos. Mas para aqueles que conhecem e amam ao Senhor, o afastamento causado pela morte é apenas temporário. Um dia nos reencontraremos para sempre. Paulo garantiu aos Tessalonicenses: aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. As palavras a palavra junto e nós trazem consolo para o coração entristecido. Estas palavras sobre o reencontro indicam que os seguidores de Cristo jamais precisarão vivenciar a separação permanente. Para nós, a morte não é um adeus, é um até logo. Os que crerem em Cristo como Salvador um dia se encontrarão no céu. O povo de Deus jamais diz adeus. Enfim, esse foi meu pão diário de hoje. E o que a gente entendeu dele foi que aqui na Terra a gente pode muitas vezes ficar triste por ter perdido alguém ou algo que a gente gostava muito, mas que lá no céu, se essa pessoa era temente a Deus, a gente vai se reencontrar com ela quando nós estivermos lá no céu. E então, aqui na Terra pode ser um adeus, mas para os cristãos é um até logo, porque a gente vai voltar a ver eles se eles forem tementes a Deus, certo? E depois que eu lesse o meu pão diário, eu iria para o meu outro livro, que é Como Viver Cheio do Espírito Santo Todos os Dias. Ele tem, os capítulos dele são bem curtinhos. No caso, o capítulo de hoje, eu tô quase no final do livro, gente. O capítulo de hoje seria esse aqui. Aí, o que eu iria fazer? Eu vou ler e depois, como eu fiz em todos os outros capítulos, colocar um post-it resumindo tudo que tá no capítulo. Eu não vou ler com vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Mas depois eu digo o que eu li no post-it. O que eu escrevi no post-it. E explico o porquê de eu fazer isso, ok? Ó, eu li o meu livro, ou melhor, o capítulo de hoje. O título era Seja Humilde. E o que estava dizendo no livro é que quando a gente vai fazer algo para o Senhor,
Não podemos simplesmente fazer para nossa gratificação, para a nossa exaltação, e sim para a exaltação do Senhor. Muitos aqui eu acho que já ouviu aquela frase morrer para o mundo e viver para Cristo, não é? Essa frase significa exatamente isso. A gente pegar e começar a fazer as coisas apenas para exaltar o nome do Senhor e não o nosso nome. Tipo, eu vou orar por tal pessoa, mas eu vou orar porque se Deus realizar o que eu orei, eu vou ser exaltada. E se você faz isso, tá errado. A gente tem que pensar, não, eu vou orar por aquela pessoa e se Deus atender minhas orações, o nome dele vai ser glorificado. Porque a gente não faz nada, a gente apenas ora. Quem faz é o Senhor. Nós não temos poder nenhum. Quem tem o poder é Jesus. É Deus, é o Espírito Santo. Então é praticamente isso que estava falando nesse capítulo. E é isso que eu vou escrever no post-it. Não tudo que eu falei, obviamente, mas eu vou resumir tudo isso, que seja humilde e faça o seu melhor para exaltar o nome do Senhor. E aí eu vou colar o post-it aqui, porque eu não gosto de rabiscar o livro, então por isso que eu uso os post-it, porque a colinha dele é tão fraquinha que o dia que eu quiser tirar não vai fazer natinha ao livro, entende? E por que que eu escrevo no post-it? Porque, às vezes, depois que eu faço uns 3, 4 capítulos, eu sempre volto no começo e leio tudo que eu escrevi nos post-its, pra me relembrar tudo e guardar melhor na mente. Porque a palavra de Deus também é memorização. Aí, depois que eu termino esse livro, eu vou para um outro livro. Tem gente que não consegue ler 2 livros de uma vez só. Então, se você é uma dessas pessoas e vai se inspirar no meu modo de estudar, se você não consegue ler 2 livros ao mesmo tempo, escolha apenas um. Eu, como leio desde pequena, eu me acostumei muito com a leitura, então eu consigo ler 2 livros ao mesmo tempo e entender os 2 livros. Porém, não é todo mundo que consegue, e se você não consegue, escolha apenas um. É mais importante você entender apenas o que está em 2 livros do que ler... Eu buguei, tá? Calma. É melhor você entender o que está em um livro do que ler 2 livros e não entender nada. Então, menos é mais, né? O outro livro que eu leio é esse aqui, ó, Aprenda a Pregar. Ele parece grande, porém ele não é. O livro mesmo tem apenas 8 capítulos. E o resto são esboços de sermões, ou seja, esboços de pregações. Mas o livro mesmo é só 8 capítulos. Só que os capítulos eles são bem grandinhos, então eu nunca leio um capítulo inteiro. Eu sempre leio 1, 2, no máximo 3 páginas por dia. E agora eu vou ler e eu também vou colocar os post-its. Porém, nesse livro aqui, em vez de colocar por capítulo, eu coloco por página. Cada página eu coloco um post-it. Então, agora eu vou ler este livro aqui, certo? Prontinho, já li e também já coloquei o meu post-it. Li só uma página. É que assim, ó, esse livro, cada página tem algo pra você tirar. Se você ler com calma, você vai tirar coisas muito importantes. Então, tem dia que eu leio só uma página, tem dia que eu leio 3. Hoje, pra esse vídeo não ficar tão longo, eu vou ler só uma página. No caso, eu li. E eu vou falar pra vocês o que tava nessa página. Nessa página do livro, está falando sobre quando você vai falar de Jesus ou do amor de Deus, do Espírito Santo para alguém, você tem que entender a realidade daquelas pessoas. Por exemplo, aqui na cidade grande, quando eu vou pregar ou comentar, eu posso falar de uma forma mais aberta. Por exemplo, se eu for dar algum exemplo, eu posso falar da internet, eu posso falar
de sagas e todas essas coisas que todo mundo que mora na cidade conhece. Porém, se eu for numa área rural, que não tem acesso à internet, que a maioria não sabe ler, como é que eu vou chegar e vou falar de livros e de internet, sendo que eles não sabem o que é? Então, quando a gente vai falar de alguém para Jesus e vamos usar exemplos, temos que usar esses exemplos de acordo com a realidade do seu público. Então, foi o que eu disse, eu não posso chegar aqui na cidade e for falar de Jesus para alguém que sempre viveu da cidade, não entende nada da roça e começar a falar de trator, de terra, lote. E, do mesmo jeito, eu não posso chegar numa área rural e começar a falar de internet e essas coisas, sendo que eles não sabem o que é a internet. Então, tem que tomar cuidado com esses exemplos, porque se você falar para alguém de algo que ela não sabe, pode ser que ela não entenda o que você quer dizer. Porque, como assim? Você tava falando de Jesus, agora tá falando de uma tal de internet? Como assim? Então, pode sim usar exemplos, pode sim ligar uma coisa com a outra, trazer uma coisa da Bíblia para os dias de hoje, portanto, que o seu público saiba do que você está falando. Era isso que estava na página que eu li hoje. Aí agora eu vou pro meu último. Pra minha última etapa de agora, que é o seguinte. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Agora eu vou fazer uma breve leitura. Eu vou escolher um versículo, uma história. E aí eu vou pegar aí nesse caderno aqui e vou passar para ele o que eu entendi. Ou, se eu pegar uma palavra que eu vai escrever pouco, que tem pouca coisa para falar, ou pelo menos que eu consiga falar apenas pouca coisa, eu pego esse caderninho aqui, ó. Que ele é menorzinho, e aí eu escrevo nele. Tudo depende do que eu quero falar e do quanto eu consigo falar sobre isso. Então, eu vou fazer e depois eu volto, ok? Ó, eu escolhi um e eu resolvi escrever no caderninho, pequenininho, pra vocês verem que não precisa fazer uma coisa grande, porque isso é pra você estudar, é pra você entender. Então, eu escolhi... Gente, olha minha Bíblia, que coisa mais linda. Enfim, eu escolhi Salmos 117. Ele tem apenas 2 versículos. E o título é Convite à Adoração. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. O que eu escrevi foi que temos que adorar ao Senhor, pois Ele é único, Ele é todo-poderoso, Ele nunca vai nos deixar, Ele sempre vai estar conosco, do nosso lado, pois Ele é invencível, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está com nós a todos os momentos e temos que louvá-lo para agradecer pelo seu amor por nós, para agradecer por ele estar perto de nós. E é isso, praticamente. Porque se eu for ficar falando, eu vou ficar aqui falando, ó. Esse vídeo já tá um pouquinho longo. Então, na parte da manhã, porque nessa quarentena eu tô acordando um pouquinho tarde, mas não dá nada não, eu faço isso. Aí, na parte da noite, antes de eu dormir, eu estudo esse DVD aqui, Paulo, o Mensageiro da Cruz. Eu consegui num site, inclusive nesse site a gente recebe de graça. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem. Então eu estudo ele e eu anoto. Então, ó,
Deixa eu ver aqui, que eu separei meu caderno em dois. Tá aqui, ó, Paulo, Mensageiro da Cruz. Eu fiz tipo um esqueminha. Isso eu não vou mostrar agora, porque isso eu faço à noite e agora não é à noite. E depois eu faço a minha leitura da Bíblia. Antes, até ontem de ontem, eu apenas lia versículos aleatórios, porque eu comecei a ler a Bíblia desde Gênesis pra até Apocalipse. Só que, sei lá, eu não tava sendo fácil de compreender. Aí eu fui pesquisar no YouTube e eu achei uma maneira mais fácil. Inclusive, eu comecei ontem e eu realmente acho que eu tô gostando mais. Um dia só eu já achei melhor do que tu como eu tava fazendo, hein? Que primeiro, ó, deixa eu até pegar aqui a folhinha que eu anotei o que a moça falou pra fazer. Mas de qualquer forma eu vou deixar o link desse vídeo que eu vi pra vocês ir lá assistir, porque ela vai explicar melhor que eu. Então o que ela falou foi pra gente começar o livro lendo João, depois 1 João, 2 João, 3 João. Aí lê todo o Novo Testamento e depois pro Velho Testamento. Então eu vou tentar fazer dessa forma. Eu comecei ontem, eu realmente achei melhor. E espero que dê certo. Outra coisa que eu também queria deixar aqui é você estudar com amigos, gente. É muito legal. Eu sei que a gente tá em quarentena, que não tá dando pra ficar saindo. Porém, meus amigos e eu estamos fazendo estudo da Bíblia pelo Skype. É uma ótima ideia. Junta seus amiguinhos aí e fazem um estudo pelo Skype. Porque, ó, olha só. No nosso estudo, a gente separa os professores por dupla. Tipo assim, por exemplo, você e eu estamos no mesmo grupo de estudo e a gente cai junto pra dar o estudo. Por sorteio. Aí, a gente escolhe um tema e dá a aula. Por exemplo, a primeira aula que eu dei em dupla foi sobre esperança. Depois eu dei sobre o Espírito Santo e depois sobre medo versus fé. Então, é muito legal porque você passa o que você sabe para as outras pessoas. Isso você também tem que pesquisar para você não falar coisa errada e sim falar a verdadeira palavra. Então, isso você já estuda, passa o seu conhecimento e ainda as outras pessoas vão complementar o que você disse e você aprende mais. Então, é uma ótima ideia. Junta seus amigos aí, manda todo mundo baixar o Skype, faz um grupão e é isso, ok? Estudem bastante. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte, compartilha, marca as amigas, por favorzinho, tá? Também me segue no Instagram, porque esse vídeo eu coloquei se vocês queriam lá e a maioria votou sim, por isso eu trouxe ele. Então eu tô sempre perguntando o que vocês querem ver por aqui e eu tento fazer todas as ideias que vocês me mandam. Então, por favorzinho, me segue no Insta, tá? E é isso, que Deus abençoe vocês. Se vocês gostam desse vídeo, não esquece de comentar, por favor, e dar ideias de outros vídeos, tá? Um beijo, bye! Se inscreve no canal!